Gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é domingo em Brasília. Domingo, 12h21. Então se passa um monte de moto aí, é o almoço da galera chegando. Como vocês podem ver, eu acho, eu estou usando a câmera de trás do celular e não da frente, que eu acho que isso melhora a qualidade do vídeo, né? Mas a gambiarra que eu fiz pra fazer isso, vocês não têm noção. Então eu estou um pouco insegura porque eu não sei no que vai dar. Espero em Deus que fique melhor. Deixa eu fazer uns comentários de assuntos diversos. Primeiro, muito provavelmente vocês vão escutar uns miados de gato aí, tá? Normal. Eu tô perto da porta do meu apartamento, então o vizinho chega, abre porta, parece que é aqui, então não prestem, não reparem. Cachorro passando. Hoje completam 22 dias de que eu comecei com um pigarrozinho na garganta, que eu não levei tão a sério quanto eu devia, não cuidei como eu devia. Então eu acabei tendo que ir ao hospital 2 vezes. Tô tomando a quantidade de remédio que vocês não têm ideia. Corticoide, anti-inflamatório, antibiótico. Eu tô me sentindo um baiacu de tão inchada. Mas agora vai, se Deus quiser. Porque eu ainda por cima descobri que o antibiótico que eu tava tomando, tá? Que era... Eu não quero gerar polêmica, mas eu descobri que o antibiótico que eu tava tomando não fazia efeito pra sinusite. Graças a Deus minha amiga, que é médica, me falou outro pra eu tomar. Agora que a coisa tá indo. Enfim. Hoje nós temos o estudo do capítulo 16 de Atos e eu vou fazer o estudo seguindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O arquivo que vai ficar na descrição com comentários de Chuck Missler, meu amiguinho Skip, que são pessoas que eu escuto, hoje são eles, amanhã eu vou conhecer outros, né? Contanto que a mensagem seja a da cruz, sabe? Contanto que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, contanto que o pregador esteja pregando que a obra foi consumada naquele dia em que Jesus foi crucificado e que a nossa esperança de ressurreição é a que aconteceu com ele. O resto a gente vai aprendendo aqui, vai aprendendo lá e tudo mais. O que eu não abro mão, que pra mim é a verdade absoluta e cristalina e que é decisivo, é o ponto mais importante do universo, é que a salvação está em Cristo pela fé e que Ele pagou a conta completamente na cruz pra nós. Deixa eu só tomar um golinho de água. Muito bem. Então, antes de começar, eu vou fazer uma oração e aí a gente cai dentro. Meu Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pela luz. Muito obrigada pela vida que o Senhor nos concede. Muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por esse momento, aqui e agora. O que quer que ele renda de bom, de positivo, eu coloco aos pés do seu filho. Eu peço que o Senhor me guarde, que o Senhor estenda sobre mim a sua mão, que o Senhor me impeça de tropeçar, que o nome do seu filho seja honrado e glorificado nesse estudo. Eu coloco aos seus pés a minha vida e eu quero que ela tenha esse objetivo de pregar sua palavra. Eu peço que o Senhor glorifique o seu poder na minha fraqueza, nas limitações desse estudo. Eu peço que a sua vontade seja cumprida aqui na terra, assim como ela é nos céus, sem impedimento algum, de pecado, de falhas. Eu
Eu peço que a sua vontade seja cumprida, que a sua palavra seja pregada, que o nome do seu Filho seja conhecido e recebido nos nossos corações. Em nome dele eu peço. Amém. Muito bem. Ah, que beleza. Muito bem, gente. Esse capítulo, eu acho ele maravilhoso. Eu gosto muito do Paulo. Paulo é o meu amigão. Eu gosto muito dele. E a gente aprende tanto com ele, né? O dia em que Jesus falou para Ananias que Paulo era vaso escolhido para ele, para pregar, e que ele, Jesus, ia mostrar o quanto importava sofrer pelo nome dele, ali foi mais do que um nome, ali foi mais do que o nome de Paulo ser anunciado como vencedor da Mega Sena eterna, assim. Quão bem fez para o Paulo, quão bem fez para esse homem chamado Paulo ter sido escolhido por esse homem que é Deus para cumprir a vontade dele. Então, assim, nesse capítulo a gente vai ver coisas divertidíssimas. Não tem como não dar umas risadas. Porque quando eles vão prender Paulo, ele não manifesta qualquer objeção. Agora, quando eles resolvem soltá-lo, ele alto lá, não tão depressa. Não é assim, não. Né? E ele preso lá na parte mais interna da prisão, que a prisão romana, eu aprendi isso aqui com o Skip, ela era dividida em 3 compartimentos. Um mais externo, onde batia sol, vento, tinha luz. Aí tinha a parte, né? Essa primeira parte era para crimes mais leves. Aí tinha a parte intermediária, que a coisa já ficava mais insalubre. E tinha a parte mais interna da prisão, que é onde o nosso amigo Paulo fazia check-in com muita frequência, né? Tem um filme com o... É um bonitão que faz propaganda do café Nespresso. Amor Sem Escalas. Amor Sem Escalas. Qual é o nome desse ator? George Clooney. Nesse filme tem uma cena que eu sempre me lembro de Paulo, assim, quando eu vejo essa cena, dele arrumando a mala, porque o George Clooney, né, a personagem dele tá tão acostumado a viajar, que ele já, parece que ele faz a mala já sem ver, sabe? Então, assim, eu fico imaginando Paulo, quando chega na cidade, onde é a prisão local? Não, pra saber onde eu vou passar a noite. Porque assim foi a vida dele, né? Eu ouvi algumas estimativas sobre a quantidade de cidades que ele percorreu, quantos quilômetros, por quantas prisões ele passou, que vida agitada. E ele passou por muitos sofrimentos, muitas privações, muitas perseguições, né? Mais pra frente a gente vai ver um capítulo em que as pessoas estão com tanto ódio dele, mas tanto ódio que eles falam: a gente não vai voltar a comer enquanto esse homem não estiver morto. Imagina. Mas o que marcou, né, tudo isso foram aquelas palavras. O que vai nos distanciar do amor de Deus? O que vai comprometer a intensidade com a qual nós vamos desfrutar a companhia do nosso Senhor? Eu fico aqui com a dúvida. Não, acho que tá rodando sim. O que vai comprometer a intensidade da forma como a gente vai desfrutar o amor do nosso Senhor? Nada. Quer torturar, tortura. Quer bater, bate. Eu não tô falando isso como algo fácil, como algo que eu gostaria, né, minha carne de passar, não, mas o Senhor tem me mostrado a intensidade dessa verdade, do que o Espírito Santo faz, né? Bom, vamos lá. Então, Atos capítulo 16, versículo 1. Vamos ver as aventuras do nosso amigo Paulo. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. O Skip comenta que o Paulo já esteve nessas cidades antes e ele foi apedrejado nelas. E ele está voltando para elas.
E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a gente aprende que o nome da mãe do Timóteo é Eunice e o nome da avó dele é Lloyd. Versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Isso é muito legal, né? É muito importante o que as pessoas dizem a respeito de outra, né? Tem uma irmã em Cristo, né, chamada Melissa Feist. Ela era coelhinha da Playboy e ela era alcoólatra. O testemunho dela é lindo. E ela acabou se casando com o Ronnie Feist. Eu acompanho o ministério deles. E eles se envolveram quando nenhum dos dois era salvo, uma loucura. Aí ficaram muitos anos sem se encontrar. Depois eles se reencontraram como cristãos, num contexto assim, de uma conferência. E a Mel observava como o Ronnie, né, que veio a ser o marido dela, era muito bem quisto pelos irmãos e estava sempre procurando, né, como ser útil e tal. Então, assim, é um indicativo muito importante, né? O que os irmãos de fé, que testemunho os irmãos de fé dão sobre alguém. Então, Paulo, né, no capítulo anterior, a gente viu que deu ruim, assim, ele acabou tendo um desentendimento com Barnabé, que dependendo da tradução, eu falo um nome, eu falo outro. Em relação a Marcos, né, que era um jovem que estava acompanhando. E engraçado que Paulo se recusa a receber, a ter a companhia de Marcos nesse momento no ministério, mas na próxima cidade, né, estaria aguardando ele encontrar um novo jovem, né, que é o Timóteo. E o Skip fala, né, da importância disso, de as gerações mais novas, né, serem treinadas, assim, ensinadas, acompanhadas, né, porque elas vão ter um alcance na transmissão da palavra que as gerações anteriores não vão ter. Então Paulo tinha essa visão, né? Paulo tinha a visão de ir para os grandes centros, né? Para as grandes cidades, centros estratégicos, né? E pessoas estratégicas. Então esse jovem Timóteo foi uma pessoa estratégica para o ministério. Gente, a dúvida acaba com a pessoa, porque toda hora eu vou querer ver se tá filmando mesmo. Ele tá filmando. Tá. Versículo 3. Então, peraí que eu desci tudo aqui. Então, Paulo se interessou por ele. Peraí, deixa eu botar a tela do jeito que eu gosto. Versículo 3. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Então, o que Paulo não quis de Marcos, ele quis de Timóteo aqui. Para tanto, o circuncidou. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, me ajuda, socorro, o que eu tô fazendo? Porque no vídeo anterior eu falei que não precisava circuncisão nenhuma, porque Jesus pagou completamente a nossa conta na cruz. Não se trata de ritual, não se trata de nada dessas coisas, se trata de crer na obra consumada dele. Eu falei, o que foi que eu não peguei? O que foi que aconteceu aqui para eu já corrigir, né? E o legal foi que tanto o vídeo do Skip quanto do David Guzik, que eu acompanhei antes, né, pra fazer esse estudo, eles falam a mesma coisa. Ai, nossa, se no capítulo anterior a gente falou que não precisa de circuncisão, como é que aqui, versículo 3, Paulo já tá metendo a faca aqui, circuncidando Timóteo. Não tem nada de errado, não tem nenhuma contradição, não existe contradição na Bíblia. A contradição existe em nós. E se nós formos fiéis, se nós formos verdadeiros conosco mesmos, a gente vai achar, entendeu? Deus vai nos mostrar. O motivo da circuncisão de Timóteo foi os judeus. Olha aqui, olha o restante da frase. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. A gente não acabou de comentar sobre o alcance que Timóteo teria nas gerações para poder transmitir a palavra do Evangelho, a verdade da salvação em Cristo Jesus? A mesma coisa aqui em relação aos judeus. Já aconteceu de de uma pessoa estar falando com você e a pessoa está distraída, sei lá, com a gola da sua roupa que está dobrada, com a franja que está na sua testa, e a pessoa fala, olha, eu não vou conseguir ouvir o que você tá falando enquanto você não arrumar essa gola. Aí você fala, tá, deixa eu arrumar essa gola. Aí você arruma por consideração a pessoa.
Entendeu? Então, o problema foi por consideração aos judeus que ele foi circuncidado. Porque se não, o Timóteo não teria entrada, digamos, com os judeus, entendeu? Para pregar para eles o evangelho. E aí, olha só que interessante. O que diz 1 Coríntios, o que Paulo falou na carta dele? 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Olha aqui. Porque embora seja absolutamente livre de todos, olha a riqueza disso aqui. Paulo, olha o que ele pensa dele mesmo, olha o que ele pensa dele mesmo assim, no Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo mostra que ele é? Absolutamente livre de todos. Embora absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Então, eu creio que é o Espírito Santo que vai dar a sabedoria de como fazer isso, mas assim, em contextos atuais, eu botaria do tipo, você vai pregar o evangelho, você está conversando, e aí tem uma pessoa que é do partido X, uma pessoa que tem o partido Z. Você vai evitar certos termos, você vai evitar polêmica, para a conversa não ficar barrada ali, entendeu? Para não ficar confundido num detalhe assim, para você conseguir onde você quer, né? Já viu o vendedor? O vendedor não acha qualquer maneira assim para você, para falar com a pessoa? Você acha? Já viu o vendedor preconceituoso? Vendedor que não quer conversar com mulher, vendedor que não quer conversar com homem. Não, gente, pelo amor de Deus, ele quer vender, entendeu? E ele vai querer vender, se ele tiver em qualquer lugar e tal, ele vai querer vender. O que nós temos não é algo para ser vendido, é algo que já foi comprado por Cristo na cruz, preço altíssimo, valioso sangue dele, que foi o preço, já foi comprado. A nossa função é transmitir a mensagem do que é oferecido por graça, entendeu? E então, nós queremos transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas possível, né? Então, o que a gente puder fazer para tirar as barreiras, a gola tá atrapalhando, a gola não tá te deixando prestar atenção, a franja no meu olho tá te atrapalhando a prestar atenção, não, tirei, agora você consegue me ouvir, você tá... Então, aí você transmite a mensagem, tá? Muito bem, aí o Skip comenta, né, que Timóteo foi chamado por Paulo de meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé, e foi mencionado 26 vezes nas cartas de Paulo. Então, Timóteo foi realmente o estimado filho na fé do Paulo, né? Uma coisa que Paulo chega a afirmar também na carta dele a Filipenses, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso estado. Isso aqui, alguém de igual sentimento, ele diz que o original no grego é isopsukos, que significa de igualmente, igualado na alma. Então são irmãos de alma, né? Ótimo. Versículo 4. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Versículo 5. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. Versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. A que corresponde a província da Ásia hoje, eu não sei, provavelmente o Skip falou que ele sempre faz essas referências, mas eu não gravei, lamento. Mas
o que eu aprendi com isso aqui? Olha só. O Skip comenta, acho que de maneira muito sábia, que as portas fechadas são uma forma pela qual Deus nos conduz. Na minha vida pessoal, eu posso dizer isso com toda segurança. Com toda segurança. Um não é um sim para outra direção, não é? Aí o Skip fica se perguntando de que maneira Paulo foi impedido. Se foi por causa, foi assim, alguma doença que impediu que ele fosse, alguma questão, sei lá, de acesso. Eu, sinceramente, eu não senti, assim, essa curiosidade. O que eu senti uma curiosidade enorme para saber por qual motivo, naquele momento, foram impedidos de pregar na Ásia, sabe? Mas eu não vi, pelo menos até agora, nenhum comentário, se bem que eu só vi 3, né? Aí uma coisa interessantíssima que o Chuck Missler fala é que essa região onde o Espírito Santo impediu que o evangelho fosse pregado, é justamente a região onde estão situadas as 7 igrejas do Apocalipse. Logo, o Espírito Santo impediu que a palavra fosse pregada lá naquele momento, mas não depois. Ia brubuiar de igreja nessa região depois. Versículo 7. No arquivo, se vocês forem abrir, vocês vão ver que eu botei aqui o print do Blue Letter Bible que mostra o original. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor. É porque o Skip comenta o Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Aí eu achei interessante que eu acho que essa parte de homem de bom não existe no original. Não tá no original, porque na parte do good aí não tem nada. Bom, assim, aí tudo isso ele citou esse salmo para falar que porta fechada ou porta aberta, os passos estão sendo dirigidos pelo Senhor, né? Versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Aí, assim, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito consternada, fiquei muito, assim, abalada de pensar, nossa, eu nunca imaginei o Espírito Santo não permitir a pregação do Evangelho. Eu sempre penso o Espírito Santo permitindo, incentivando, talvez, assim, não sei que palavra seria mais adequada, mas aqui tá falando de forma clara, impediu, ele não lhes permitiu, né? E aí eu me lembrei, né, como isso sempre me marcou muito, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Jesus fala que o Espírito Santo é como um vento, nós não o controlamos, ele sopra para onde quer, vai onde vai, e nós percebemos os seus efeitos, mas nós não o controlamos, sabe? Então, o que me resta aqui, eu pessoalmente, quando eu li isso, foi pensar, Senhor, eu te peço que o seu Espírito Santo sopre em mim poderosíssimamente, sabe? Eu acho que foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu li do momento em que Paulo estava indo para Damasco e ele estava com outras pessoas e outras pessoas caíram também, mas eles ouviam uma voz, mas não conseguiam distinguir. A voz que Jesus proferiu foi só para Paulo. Então, assim, me causa assim, eu falo assim, eu não quero ser a pessoa que não ouve, entendeu? Não quero ser, eu quero ser a pessoa que ouve. Que nem Jesus, quando foi curar o paralítico naquele tanque de Betesda, tinha um monte de paralítico, um monte de gente doente lá, Jesus foi em cima dele. Teve um pastor que comentou isso, eu falei, eu quero ser a pessoa, o doente, assim, a pessoa com quem Jesus vai na hora para curar, entendeu? Existem essas distinções, que nosso coração deseja ser a pessoa em direção a quem Jesus está indo. Muito bem, versículo 8. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o David Guzik faz até uma brincadeira, como será que ele sabia que era um homem da Macedônia? Tava com a camiseta escrito Macedônia? Não sabemos. E aí há várias especulações dos estudiosos de quem era esse homem que apareceu, foi Lucas, foi até Alexandre o Grande, eles cogitaram se foi, mas Alexandre o Grande já tinha morrido há muito tempo, porque Alexandre o Grande tinha essa expectativa de unir o Ocidente e o Oriente, e o Evangelho justamente fez isso, né? Mas nada a ver por aí, eu acho. Versículo 10.
Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Lucas não foi, porque olha aqui, no versículo 10, o verbo está conjugado no primeiro do plural, né? Preparamo-nos para partir rumo à Macedônia. Então, eles já estavam juntos, né? Então, Lucas está na missão junto com Paulo. Versículo 11. Desnecessário dizer que, assim, existem oceanos e oceanos e oceanos de riquezas, de preciosidades em cada um desses versículos que eu estou simplesmente lendo e também nos que eu estou lendo e abordando, né? Eu espero que isso aqui esteja servindo de incentivo para que você leia a sua Bíblia na sua casa e descubra, e que o Senhor revele a você verdades preciosíssimas sobre o Filho dele. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Aí o Chuck faz essa observação maravilhosa. No final eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu espero me lembrar. A forma pela qual o Espírito os guiou não foi óbvia. Não era sempre por visões impressionantes, palavras articuladas e perfeitamente audíveis, né, que o Espírito Santo foi conduzindo Paulo. Mas foi por circunstâncias, por coisas comuns, coisas difíceis e coisas frustrantes também. Isso é muito importante de ouvir. Isso para mim foi muito precioso ouvir. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico pensando assim que comigo, às vezes o Senhor me conduz de uma forma assim que eu me sinto numa carroça. Você já andou de carroça? Sabe quando você tá lá e de repente, sei lá, dá um trupicão lá, parece que sua cabeça vai cair do pescoço, assim, de tão, sabe? E aí eu fico com essa ideia fantasiosa na minha cabeça de que com os apóstolos era tudo bonitinho. Não, Jesus fala diretamente com Paulo, falou diretamente com Paulo. Jesus falava diretamente com um monte de gente. Aí a pessoa ouve direitinho. Ah, tá, então é assim que eu vou fazer. Não é assim toda vez, né? O Paulo recebeu esse presente, Jesus falou com ele de maneira clara, mas não foi assim toda vez, não. Né? Ele ficou boladão aqui, com certeza, porque não foi claro. Versículo 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Aí quando eu li isso aqui, eu já pensei, esse é o turista cristão, né? Chega numa cidade nova, sei lá, chega num hotel, já vê lá a mesinha no quarto, já bota a Bíblia lá, já vê, né? Já fala, vou fazer um estudo fera aqui e tal, né? Vai pra uma cidade nova, vê, sei lá, uma árvore, uma pracinha, um lugar tranquilo, é ali que eu vou ficar um tempo fazendo uma meditação. Isso foi o que me ocorreu na cabeça, né? E aí, tá. Então eles chegaram na cidade, foram para a beira do rio, onde imaginavam encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Aqui tem muita coisa, que só quem é estudioso profundo que entende. Eu aprendi com o Skip que, quando há, de acordo com a lei judaica, quando há menos de 10 judeus numa cidade, não vai ser feita uma sinagoga. Então, nesses casos, os encontros vão ser à beira de um rio, onde haja água viva, onde haja água que flua, sabe? Por causa dos rituais de purificação que eles fazem, não sei. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, ele não se identificou como a fonte de água viva, né? Então, é esse tipo de água que flui. Então, eles chegaram nesse lugar. Engraçado, né? Primeiro, foi um homem que falou, vem aqui, vem nos ajudar. Eles não encontram um homem, eles encontram um monte de mulher, né? Então, eles se assentaram com elas, né? E começaram a pregar lá. Mikvah é o nome do ritual de limpeza, eu acho. Aí o Chuck comenta, né, que foi por um grupo de oração de mulheres que o evangelho entrou na Europa. Versículo 14. Essa mulher Lídia é uma figura, olha só. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira.
E aconteceu, olha que coisa maravilhosa, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Quando eu leio isso assim, me dá um quentinho no coração, eu fico muito feliz porque é muito maravilhoso. O Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. E em outras passagens em Atos a gente vê, né, quando as pessoas ouvem avidamente a palavra e já se prostram e falam: o que que eu faço? O que que eu faço para ser salvo? Eu simplesmente crer. Mas antes disso, vamos lá. Vendedora de tecido de púrpura. É um tecido muito chique, muito conhecido na época. Até Homero fez poemas sobre esse tecido. Então ela era uma mulher que, né, comerciante e tal. Depois de batizada, né, então ela creu, versículo 15. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: olha, pensa se essa mulher não era boa vendedora. Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. Aquela pessoa que amarra uma ideia na outra, né? Então, assim, eu acho que ela realmente quis que Paulo ficasse, Paulo e Lucas e sei lá quem mais estava com eles, ficassem na casa dela, né? Então ela amarrou: olha, você creu em tudo que aconteceu comigo? Então pronto, por esse motivo, então se vocês acreditarem, então vocês ficam na minha casa. De versículo 16. Deve ter sido uma excelente pregadora também, que Deus deve ter usado esse dom dela de comunicação justamente para botar a palavra, né, nas pessoas, assim, de transmitir a palavra, né? Eu não estava comentando agora há pouco de comerciante, não sei o quê. Então, pensa num pregador que também é comerciante, né? Deus faz excelente uso dos dons que ele mesmo dá, né? Versículo 16. E aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Aqui também tem um mundo de coisa, esse negócio de usar de espírito de adivinhação. Quem estuda sobre isso parece que chama Python, esse tipo de espírito. Eu não tenho essa inclinação para estudar essas coisas, obviamente sobre perspectiva bíblica, mas bom, vamos lá. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: abre aspas, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aqui tem muita coisa, olha só. Ela está falando alguma mentira? Não está. Ela está gritando adiante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Agora, a quem foi dado o papel de pregar as boas novas? Aos anjos do céu que nunca pecaram, que nunca caíram? Não. Aos demônios? Não. Nós, você, temos esta incumbência, essa tarefa, essa honra, esse privilégio, essa graça foi dada a nós. Não é demônio que tem esse papel de ficar anunciando que Jesus é o Senhor. E eles fizeram isso e Jesus mandou calar a boca na hora. Olha aqui, Mateus 8, 28 e 29. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, olha de que maneira eles se referem a Jesus. Jesus, Filho de Deus. Em Lucas 4,34, eu devia ter pegado o anterior, porque o 34 começa assim, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Agora,
Agora eu não sei se essas duas passagens que eu acabei de ler se referem à mesma situação narrada por Mateus e Lucas. Parece, né? Porque tá bem parecido. Mas isso, em suma, mesmo que tenha sido a mesma, eu acho que foi mais de uma vez que os demônios se referiram a Jesus, né? Declararam quem é Jesus, né? Muito bem. Versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Olha o que é a autoridade do nome do Senhor Jesus. Olha o que é. Temos aqui Paulo exercendo de maneira cabal, radical, imediata a autoridade do nome do Senhor Jesus. Olha, naquele mesmo instante saiu, né? Isso é maravilhoso. Eu vejo em alguns ministérios pessoas fazendo isso, né, expelindo demônios, e às vezes é um processo que demora da meia-noite, tá lá, aquela coisa e tal. Assim, eu não posso falar nada, né? Que eu nem demorando, nem rápido, eu nunca fiz isso. E é uma ordem que o Senhor Jesus nos dá, né? Mas o Curry Blake, que é um texano que eu gosto muito de ouvir, ele fala assim que foi um pedido que ele fez ao Senhor e que o Senhor concedeu a ele, de que seja rápido, que ele não quer gracinha, ele não quer, assim, aquele espetáculo, sabe, assim, de o processo de expelir demônio demorar 40 minutos e a pessoa ficar lá, sabe? De ser assim, ó, que foi como Jesus fez, né? Jesus não negociava, isso não existe, negociar não existe. Mas Jesus não perdia tempo, gente. Era imediato, que ele nos conceda, né, que ele nos conceda o Espírito dele para que nós operemos na autoridade dele, assim, né? Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, olha com o que eles estavam preocupados, né? Os proprietários da escrava, Maria, agarravam Paulo. Meu pai, peraí. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. 20. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Balelas, né? Mentiras, acusações infundadas. Versículo 22. Deixa eu só... É porque eu não sei... Peraí. Versículo 22. Então, uma multidão unânime os atacou. Olha isso, olha que experiência. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Olha como os ataques existem de maneira concreta, né? Imagina o que deve ter sido na pele. Uma multidão unânime os atacou, né? Eu imagino assim, que nem... Tem uma passagem na palavra, né, que fala que todos agiram como se fossem um só homem, mas isso do lado de Deus, né? Então, assim, a multidão unânime, todo mundo do mesmo sentimento de querer ver morto, que foi o que a gente viu com Jesus quando ele foi crucificado, né? Todo mundo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ser alvo de ódio e de ataque é horrível, mas se você está firme na sua identidade, no seu propósito, a quem você está servindo, e se Jesus é a pessoa que te conforta à noite, como mais na frente a gente vai ver ele fazendo com Paulo, fica firme, porque tem muita gente minha nessa cidade. Nossa! Versículo 23. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior, né, que foi aquele mais pior de todos, como eu comentei,
e lhes prendeu os pés no tronco. Deixa eu só botar o computador na tomada, coisa que eu já devia ter feito, porque eu tô com medo de desligar tudo. Olha o tipo... Peraí, gente. Tá. Aí já comentei, né, como é que era a prisão romana. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. É um dos versículos mais lindos da palavra, né? Por volta da meia-noite, depois de ter sido espancado, tornado em pedaços, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Qual devia ser, né, a impressão do coração desses presos, né, ao ouvir essas canções de madrugada lá? Assim, eu tenho a alegria de testemunhar aqui para vocês que o Senhor tem me concedido pequenas vitórias para a honra e glória do nome dele, de em momentos de intensa tribulação cantar a vitória que ele conquistou para nós na cruz. Ele tem assim me tomado pela mão, sabe? Em momentos quando a cabeça da gente começa a rodar, parecendo um motor de liquidificador. E basicamente o Senhor nessas horas fala: seus pensamentos não estão te ajudando, seus pensamentos não estão comunicando verdade. Vamos descansar? Vamos serenar? Sabe? Então assim, teve um dia essa semana, acho que foi essa semana, que, nossa, o Senhor me mostrou assim com tanta nitidez de que maneira os pensamentos estavam cada vez mais acelerados, igual os vários níveis de um liquidificador mesmo, e eu lá, só sofrendo. E aí ele, minha filha, vamos descansar, vamos repousar. Nosso Deus é o Deus do repouso. Ele descansou no sétimo dia. No sétimo dia. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque aqui nesse versículo, Paulo está descansando, ele está se alegrando, né? Cantando hinos a Deus. E dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, o Senhor tem me concedido lampejos, assim, vivências disso aqui, para honra e glória do nome do Filho dele. E eu creio perfeitamente que ele, que começou a boa obra em mim, vai completar, e que eu vou ter muitas vitórias em Cristo para contar, independentemente do contexto da dificuldade. A alegria em Cristo é certa, porque é Deus que nos dá. Né? Aí tá, em Filipenses 1:29 tá escrito, Paulo escreveu, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por Ele. Gente, tem algum autor, eu esqueci o nome dele, que escreveu como é que a palavra, o cristianismo, assim, como é que a Bíblia é uma mensagem muito louca, porque a gente crê, a gente se sente vitorioso pela vitória de outro, a gente morre para viver, a gente sente alegria nas tribulações, é tudo ao contrário do que este mundo ensina. Você pega tudo que esse mundo ensina, vira de cabeça para baixo, é o que a Bíblia fala, né? Versículo 26. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Tremeu o chão, minha gente, tremeu o chão. No mesmo momento, todas as portas se abriram. Olha o que acontece quando a gente louva ao nosso Senhor nos momentos de tribulação. As portas se abrem, as correntes que prendiam a todos se soltaram. Não soltaram só as correntes que estavam em Paulo e Silas, não. Prendiam a todos. Na minha Bíblia eu tô lendo, as correntes que prendiam a todos se soltaram. Aí agora eu me lembrei aqui, acho que foi o Otmani que fala
que o louvor e a adoração a Deus nunca são, embora sejam no particular, no privado, eles nunca ficam contidos enquanto tal. Foi Madalena, né, que quebrou o vaso e lavou os pés do Senhor. A palavra não ensina que o cheiro daquele óleo tomou conta da casa toda, né? Foi um ato de adoração e louvor que ela fez ali, que ela achou que ia ficar só para ela. Não houve quem não ficasse sabendo daquilo, né? Versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Engraçado, então, que a música que Paulo estava cantando e Silas, os presos estavam ouvindo, mas o carcereiro estava dormindo. Engraçado isso. E vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Isso aqui, como a gente viu num capítulo anterior, o carcereiro ia se matar porque ele ia morrer de qualquer forma, né? Se um preso sob a responsabilidade dele foge, ele é morto. Versículo 28. Qual é a palavra, né, da cruz aqui? De preservar, né? Aqui, olha só. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Aí assim, é um versículo de distância, mas olha quanta coisa espiritualmente falando, olha o que acontece entre os versículos 28 e 29. Então, o carcereiro pediu luz. Aí, como o Chuck Missler observa, isso é muito simbólico, isso é muito rico. O carcereiro pediu luz, correu para dentro. Olha para você ver, quem era o carcereiro correu para dentro da prisão, pediu luz para quem estava dentro da prisão e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas, que eram prisioneiros, né? Eram prisioneiros nesse mundo aqui, mas espiritualmente eles né, como nós, têm a palavra de Cristo, a palavra de liberdade. Então aqui nós temos um carcereiro, né, se atirando aos pés de quem está preso, perguntando qual é o caminho da liberdade. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Que o Senhor coloque nos nossos corações, né, o ardente desejo, necessidade de pedir o que preciso fazer para ser salvo. E eles, não foi depois, não foi outro dia, eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Aí assim, eu não sei como é que rolou isso aqui não. Tipo assim, soltou a corrente de todo mundo. Aí o carcereiro pegou Paulo e Silas e levou pra casa dele. A gente vai ver mais pra frente que rolou um jantar lá também. Aí depois eles voltaram pra prisão todo mundo, acho que foi isso que aconteceu. E os outros presos ficaram lá, tranquilos, não sei. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, tomando os Aqui, ó. Naquela mesma noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado. Aqui em Atos, eu não sei, não dá pra contar, tem muitos. A galera crê e é batizada em seguida, né? A bonita aqui levou só uns 20 anos, tá? Mas foi na hora perfeita. E logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. Não, então a gente vai ver que mais pra frente, quando tentam liberar Paulo, não foi a primeira vez que ele se recusa a sair da prisão, porque se ele insiste para eles jantarem na casa dele, é porque Paulo não devia estar afim de primeira, né? Tipo, Paulo devia estar assim, já você lavou nossos ferimentos, a gente, né? Imagina a cena, o carcereiro vai e lava os ferimentos de Paulo, que não deviam ser poucos, não. E Paulo vai, batiza ele nas águas, Aí Paulo deve ter falado: olha, ótimo, tô muito feliz pelo fato de você ter sido batizado, obrigada pelo band-aid, pelos negócios que você pôs aqui, mas aqui, bora voltar pra prisão?
né? Só que aí o que ele fez? O carcereiro insistiu para que fossem para a casa dele, onde logo lhes preparou uma mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Qual é a consequência de haver crido em Deus? Grande júbilo. Não tem a parábola que Jesus falou de quem encontra a pérola de grande valor? Vende tudo que tem, feliz. Não, leva, eu só quero essa pérola aqui. Só o Espírito Santo faz esse milagre em nós. Nunca é demais lembrar. Senão a gente não quer nem troca de um caco de vidro. Logo que amanheceu, versículo 35, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. 36. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhe afirmou: você tá pensando que é fácil assim? Paulo lhe afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos. Só pra ver se tá filmando, tá? Sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal, e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Em outra tradução eu vi: não será assim. Que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres de condenação. Gente, Paulo, que tá ao vivo lá na glória. Quão preciosas são as palavras que o Espírito Santo nos ensina por intermédio de Paulo. Então, assim, a pessoa que não manifesta objeção para ser presa, a pessoa que quando dá um rolê fora da prisão para batizar o carcereiro e ser lavado por ele, já fala logo: eu tenho que voltar. Preciso voltar para o meu compromisso de ser preso, porque foi esse o compromisso que o Senhor Jesus me deu e eu estou contentíssimo, né? Agora aqui que recebe o mandado de soltura, ele fala também que não quer, que não é assim rápido como eles estão pensando, não. Gente, é porque ele conhece a verdadeira liberdade, né? Versículo 38. E os soldados também levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram #apavorados. Versículo 39. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas. Pense nas autoridades se humilhando. E conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Né? Não deixa de ser verdade o fato de que eles não eram bem-vindos lá, né? Versículo 40. Assim deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Mais uma vez eu vejo Paulo saindo da prisão todo esgualepado e fazendo o quê? Encorajando os demais irmãos, né? Assim, uma coisa que eu lembrei, né? Uma vez eu ouvi um vídeo na internet. O pastor foi ao hospital visitar uma senhora que estava já nos finalmente, né? Era uma senhora muito idosa. Aí quando ele pensa que não, quando ele entra no quarto, ela acorda, né? Lá na maca. E sabe quais são as palavras que ela dirige a ele? Como eu posso orar pelo senhor? Então pensa, o pastor foi lá no hospital visitar a vovó, nos finalmente da vida dela, achando que, né, ela precisava de uma palavra de conforto, de uma coisa assim, e ela estava lá. Como eu posso orar por você? Como eu posso ser útil? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando habita em nós, pelo Espírito Santo, que Ele nos deu de presente com o sacrifício dele na cruz, Ele supre as nossas necessidades de maneira tão perfeita. É um banquete tão perfeito que a gente não apenas tem as nossas necessidades satisfeitas, como a gente fica livre para nos preocuparmos com as necessidades do outro. Milagre que só o Altíssimo faz.
milagre que só o Altíssimo faz por graça, por misericórdia, sem que nós mereçamos. Porque a nossa condição natural é o quê? É só olhar para o nosso umbigo, passar a vida inteira tentando satisfazer nossas necessidades, sem jamais conseguir, e com muita frequência completamente alheios à necessidade do outro. E com muita frequência buscando no outro a satisfação para as nossas necessidades, né? Com muita frequência esgotando o outro. Quantos relacionamentos a gente vê que são assim? Casamentos que são assim, que a pessoa busca o outro como se fosse uma boia de afogado, porque tem uma necessidade interna tão grande, um vazio tão profundo, né? Um dos maridos da Marilyn Monroe, um dos maridos da Marilyn Monroe, que era um escritor de peças de teatro, ele acho que fez até uma peça sobre isso. As palavras dele em relação a Marilyn Monroe foram: ela me devora, né? Infelizmente, ela tinha uma condição, um vazio tão profundo. Ela devorou aquele que se casou com ela, né? Uma lástima, mas nós que, pela graça, né? Não é no mérito nosso, mas a nós que foi concedida essa graça de depositar aos pés de Jesus nossas vidas e nossas necessidades, Ele as supre e faz a gente ainda transbordar, que Ele transforme, que Ele nos transforme em veículos, né, para transbordar, né, coisas para os outros. Enfim, pessoal, esse foi o estudo do capítulo 16. Eu agradeço a todos vocês, a companhia. É maravilhoso falar sobre a palavra. Eu peço desculpa por alguma brincadeira aí que eu possa ter me excedido. E que o Senhor desperte em vocês insights, revelações maravilhosas. E mais ainda do que isso, que vocês passem pra frente, que nós sempre passemos pra frente, porque nós não fomos chamados para receber e reter, né? O C.S. Lewis, autor desses livros aqui, excelente autor, ele fala, né, que nós somos como espelhos que Deus fez para manifestar, para refletir a glória dele. Cada espelho com uma moldura única, cada espelho com uma revelação única da glória dele. Então, o que o Senhor te concede, Ele está concedendo, né, para você distribuir para os demais irmãos. É isso, pessoal. Tchau! Deixa eu desligar esse negócio aqui.